Notícia é uma verdadeira dinamite, acaba de estourar agora, correria, triste notícia, aeronaves, queda, Trump agora descobre plano nebuloso envolvendo careca, barbudo. Família, chama, atenção, atenção, acaba de chegar uma notícia de um luto repentino, desespero toma conta, Brasília. Triste notícia, entra comigo na matéria, família, abala as estruturas dos três poderes. Vem comigo, uma notícia que acaba de chegar agora, família, é urgente, é grave, é gravíssimo. Vamos ouvir aqui porque o negócio está ficando feio, dia de tragédia, misericórdia. A pior notícia acaba de chegar agora. Vamos ouvir. Dá o like, dá o like. Gente, morreu. Morreu a Presta atenção. Confirmada nesse momento. O bicho tá pegando, a casa caiu agora. Olha isso. O chefão maior acaba de ser executado. Meu Deus do céu, segura aí, família. Gente, presta atenção no que eu vou te falar. Porque o que acabou de explodir em Brasília está sendo tratado nos bastidores como uma das situações mais explosivas e assustadoras dos últimos tempos. Eu tô falando, gente, de uma bomba tão pesada, mas tão pesada, que tem gente em completo desespero nesse exato minuto, tentando evitar um colapso total. E olha, eu sinceramente acho que ninguém estava preparado para o tamanho dessa bomba que acaba de ser confirmada, viu? O clima é de tensão máxima, correria, telefonemas frenéticos, portas fechadas, reuniões de emergência e um silêncio estranho tomando conta dos corredores do poder. Tem gente tremendo e em pânico nesse momento, porque as informações que começaram a vazar agora são simplesmente devastadoras. E quanto mais detalhes aparecem, pior fica, muito pior. O que parecia apenas mais uma crise comum, rapidamente virou um verdadeiro terremoto político capaz de explodir tudo de uma vez, gente. Algo muito mais sério envolvendo Lula acaba de ser anunciado. O mais assustador é que existe uma informação escondida no meio dessa história que está deixando até aliados do Lula sem reação, gente. Sim, tem algo sendo revelado aos poucos, uma peça obscura dessa bomba que muda completamente o rumo de tudo nas próximas horas. E é exatamente isso que está causando um clima de medo absoluto nos bastidores. Nesse momento, assessores estão tentando conter o estrago. Lideranças entram em modo de emergência e a internet já começou a ferver num nível inacreditável. O assunto explodiu, tomou conta das redes, grupos de WhatsApp entraram em colapso e milhões de brasileiros estão tentando entender o que realmente está acontecendo por trás dessa cortina de caos e mistério. Mas segura aí, porque o pior ainda está vindo. Existem detalhes que ainda não foram totalmente revelados ao público e essas informações estão chegando aqui agora, vai ser tudo mostrado aqui nesse vídeo. Então preste muita atenção, você que está acompanhando aqui, deixa o seu like, contribua com o nosso canal, Deus te abençoe grandemente e vamos para o vídeo. Meu Deus do céu, atenção total, porque uma informação absolutamente devastadora acaba de explodir. Agora o clima é de completo desespero, gente. E os bastidores de Brasília estão pegando fogo. Eu preciso que você preste muita atenção nesse vídeo, porque o que está acontecendo nesse exato momento ninguém esperava, ninguém estava preparado e, sinceramente, é uma das maiores reviravoltas já vistas nos últimos tempos. Uma ação completamente inesperada acabou de atingir em cheio. Adivinha quem? Sim, o Lula, gente. E as consequências estão se espalhando numa velocidade assustadora. Nos corredores do poder, o que se comenta é que a situação saiu do controle e provocou uma reação em cadeia que muda tudo a partir de agora. E agora, gente, acabou de ser anunciada uma decisão do Donald Trump, que caiu como uma bomba atômica política sobre Lula, PT, esquerda brasileira, ministros, todo mundo no jogo. A notícia pegou aliados de surpresa, gerou correria, tensão e uma consequência frenética de reuniões emergenciais. Fontes descrevem um cenário de caos, preocupação e nervosismo extremo.
Telefones não param de tocar, portas fechadas, conversas reservadas. Presta atenção, dá reuniões acontecendo às pressas. E a sensação é de que algo muito maior está por trás de tudo isso. Mas existe um detalhe que acabou de surgir e que está deixando observadores completamente perplexos. Porque quanto mais informações aparecem, mais cresce a sensação de que estamos vendo aqui a ponta de um iceberg gigantesco e tem algo muito grande embaixo de tudo isso. Porque uma bomba acaba de explodir contra Alexandre de Moraes. Isso mesmo, gente. Uma derrota para Moraes, uma bomba acaba de ser anunciada aqui agora, que muda tudo nesse momento. O que está sendo discutido agora nos bastidores tem consequências enormes e imprevisíveis. A primeira matéria na tela, eu quero começar com essa daqui, ó. Preste muita atenção, você que está acompanhando o nosso canal, já deixe o seu like, contribua com o nosso canal, Deus te abençoe grandemente e vamos aqui para a primeira matéria, vamos para o vídeo. Prestou atenção? O que acabou de acontecer agora, há pouquíssimos minutos, é tão explosivo e inacreditável que está deixando gente sem acreditar no que está vendo. Em uma sequência de acontecimentos que parece ter saído de um filme político, Donald Trump e Marco Rubio tomam uma decisão que ninguém esperava. É isso mesmo, gente. Sabe quem é o alvo? Ele mesmo, o Lula, gente. Essa decisão está provocando uma verdadeira onda de choque nos bastidores do poder. E o mais impressionante, fontes afirmam que um ultimato do Donald Trump e do Marco Calma, Rubio Bolsonaro, 2026. Calma. Contra o Lula. Calma. Isso está criando pânico e desespero total na esquerda brasileira. Segura aí, Bolsonaro. Isso, porque enquanto já vai vir a matéria. Todos estão tentando entender o que está acontecendo, Flávio Bolsonaro Segura, Bolsonaro. Segura, porque a bomba é grande. E faz declarações que mudam completamente os rumos dessa história. É grande. Muda completamente o cenário político daqui para frente. A reação foi instantânea. Milhares de pessoas nesse momento estão querendo saber o que está por trás de uma decisão que acaba de ser anunciada. Vamos ver aqui, porque uma outra bomba foi anunciada aqui, gente. Esquerdistas acabam de fazer um pedido nos Estados Unidos contra isso mesmo. Uma e toda a sua equipe conseguiram com sucesso eliminar o maior chefão. Vou mostrar para vocês. Segura, gente. Segura aí. Segura. Notícia urgente, atenção total. Acabou de ser confirmado aqui, gente. Preste muita atenção, porque o que eu vou te contar agora acabou de acontecer. E pega absolutamente todo mundo de surpresa. Eu estava acompanhando as informações que estão chegando nesse exato minuto. E, sinceramente, faz muito tempo que eu não vejo uma situação tão explosiva quanto essa. Os bastidores estão em completo estado de alerta. Especialistas estão tentando entender o tamanho do impacto e fontes afirmam que as próximas horas serão decisivas. Segundo as informações que começam a circular agora, um documento secreto foi assinado após uma pressão gigantesca nos bastidores. O Lula acaba de ser atingido por Donald Trump em uma ação inesperada e um documento foi assinado, gente. Vou mostrar para vocês aqui em detalhes. E agora está acontecendo uma reação em cadeia que ninguém esperava. A esquerda brasileira está em pânico e desespero nesse momento. E, ao mesmo tempo, uma grande emissora brasileira, ela mesma, a Rede Globo, revelou detalhes que estavam sendo mantidos longe dos holofotes. A divulgação dessas informações provocou uma verdadeira onda de choque e abriu uma série de questionamentos que podem mudar completamente o rumo dos acontecimentos, envolvendo Alexandre de Moraes, Lula e mais dois. E como se isso já não fosse o suficiente, uma outra bomba acaba de explodir, trazendo aqui, gente, uma notícia gigantesca nesse momento que envolve aliados do Lula, tá? Uma traição
e um racha acontecendo dentro do governo nesse momento. É o fim do Lula, é o fim do PT no Brasil, porque agora o Flávio Bolsonaro recebe uma informação que está sendo considerada a maior informação dos últimos dias. Você vai ver aqui agora, nesse momento, todos os detalhes do que está acontecendo. A primeira matéria já está na tela, preste muita atenção, você que está acompanhando aqui o nosso canal, já deixe o seu like e vamos para o vídeo. Atenção, atenção, para tudo que você está fazendo agora, porque o que acabou de explodir nesse exato minuto muda completamente o rumo do Brasil e até do mundo inteiro, gente. Eu estou falando de uma movimentação pesadíssima envolvendo Donald Trump, Lula e Alexandre de Moraes. No meio de tudo isso, uma decisão urgente sobre Nicolás Maduro, que simplesmente deixou Brasília em estado de pânico. E presta atenção, porque isso aqui não é qualquer coisa. Isso aqui tem cheiro de crise internacional, de pressão pesada, de bastidores que ninguém queria que você soubesse. Segundo informações que já vinham sendo ventiladas nos bastidores, inclusive com tensões reais entre Estados Unidos e Brasil, o governo americano já vinha apertando o cerco, principalmente envolvendo decisões contra Moraes e o cenário político brasileiro. Mas o que aconteceu agora, meus irmãos, foi muito além. Fontes já anunciam uma decisão ligada ao destino de Maduro, que já vinha sendo discutida diretamente entre Estados Unidos, Brasil, negociações sensíveis por causa de algumas coisinhas aí envolvendo Lula, que você vai ver aqui nesse vídeo. Isso finalmente aconteceu e aí que o negócio fica sinistro, gente. Porque no mesmo momento em que essa bomba vem à tona, surge uma reação completamente inesperada do Lula. Uma jogada que ninguém viu chegando e que, segundo bastidores, atinge diretamente o coração do judiciário brasileiro. Sim, você entendeu certo. O que está sendo desenhado agora em Brasília não é só uma resposta política, é um movimento de sobrevivência. O Lula tomou uma decisão urgente agora para tentar sobreviver, gente. Enquanto essa decisão dos Estados Unidos pressiona o futuro de Maduro, que já vinha sendo tratado como uma peça-chave numa mudança de regime, há um outro elemento que está deixando tudo ainda mais tenso, uma delação, e é exatamente isso que está sendo, né, a causa aí de todo o desespero, porque certas informações vindo à tona agora, meu amigo, é um efeito dominó que ninguém consegue controlar. E aí entra o ponto mais crítico de todos. Essa reação do Lula é uma tentativa de conter danos ou já é um sinal claro de que a situação saiu completamente do controle? Será que o Brasil está entrando em rota de colisão direta com os Estados Unidos? E mais grave ainda, será que tem coisa muito maior por trás disso tudo que ainda não foi revelada? Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar agora são detalhes que simplesmente não estão sendo falados abertamente. Deixa o seu like aqui agora, contribua com o nosso canal e vamos para o vídeo. Já tem entrevista com o presidente da ABRAP, detalhes sobre a queda da aeronave. Já, hein? Vamos lá. Presta atenção. Gente, urgente, a corda arrebentou, gente. Preste muita atenção no que eu vou mostrar agora, porque o que acabou de acontecer em Brasília muda completamente o jogo político nas próximas horas. Eu estou falando muito sério aqui, gente, porque acabou de estourar uma sequência de acontecimentos que está deixando gente poderosa completamente em pânico. O ministro acabou de confirmar que está deixando o cargo. Ele não resistiu após tudo que vem acontecendo. Acabou de ser confirmado. O ministro está deixando o cargo agora. Novas mensagens de WhatsApp começaram a circular agora. E no meio de tudo isso, uma revelação explosiva atingiu diretamente o ministro do STF. A notícia de agora, de hoje.
Gente, o que aparece De hoje, nessas do dia mensagens de é hoje. simplesmente Não devastador é velho, e não, é é de a hoje. maior bomba de todas, tá? Acabou É, de surgir aqui novas mensagens, novas presta atenção. revelações. Tem até encontro. Olha as Tem até imagens. encontro secreto. Você não Olha imagina as com quem. imagens. Você vai ver agora, tá? Deixa eu pedir uma coisa muito rápida para Não, você. é de Fica hoje. comigo no Não é final de desse ontem, vídeo. não. Deixa o seu like, seu joinha Ó, aqui agora e nos próximos minutos você vai entender por que essa história está sendo chamada de a maior bomba política dos últimos tempos. Quem vive dentro de Brasília está dizendo que o clima agora é de absoluto desespero, tá? O ministro, que até pouco tempo era considerado intocável dentro do governo, simplesmente confirmou. calma, gente. Calma. Primeira cabeça caindo agora. Calma. Há uns dias Notícia atrás. nova. É paciência. Cabeças vão. Presta atenção agora à entrevista. Thales Pereira. A entrevista com o presidente da Abrap traz detalhes sobre a queda da aeronave. Vamos ouvir. É presidente da Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero e chega agora mais para a gente entender então um pouco, tentar começar a entender, né, comandante, um pouquinho dessa tragédia. Boa tarde, obrigada pelo tempo para conversar com a gente. Já começo te perguntando, comandante, eu acho que o que mais está chocando todo mundo, como que pode acontecer, o que explica, se é que a gente consegue já falar isso, um choque em plena luz do dia tão cedo num domingo de manhã. Bom dia. Bom dia, Boa tarde. Beatriz, é um prazer estar aqui. Prazer não, né? Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Lamentavelmente falando sobre um acidente, mas ainda não sabemos o que aconteceu, não sabemos quais foram as circunstâncias, mas vamos ter que aguardar, aliás, né, as investigações por parte do CENIPA, através do CENIPA 3. O que sabemos? Que as condições de tempo estavam boas, e que houve a colisão, infelizmente, né, entre duas aeronaves lá no Rio de Janeiro, entre dois helicópteros, causando 6 vítimas. 6 vítimas. De pilotos de helicóptero, a instituição que eu represento, ela vem atuando de forma conjunta com as autoridades e observando essas áreas mais críticas, né, de circulação de helicópteros, de aviões, que são as áreas próximas aos aeroportos. Muitas vezes uma aeronave saindo e a outra entrando na mesma área, existe aí uma necessidade de uma maior atenção, maior coordenação entre essas aeronaves e os órgãos de controle. Então, a Abrap vem observando com cuidado esse aumento na frota e o aumento no número de tráfegos, para que a gente possa agir, mais uma vez dizendo, de forma conjunta com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DECEA. Caiu agora. Comandante, eu vou também chamar o Rodrigo Viga, que está lá no Rio de Janeiro com todas as informações, para te fazer uma pergunta. Viga, por favor. Obrigado, Bia. Bom dia, comandante. Força de direção, né? Porque é um dia muito triste aqui para o Rio de Janeiro e para o sistema aeronáutico brasileiro. Tem chamado bastante atenção, viu, comandante, é o fato de 2 helicópteros se chocarem. Você ouve isso de vez em quando ou de quando em vez. E mais do que isso, durante o dia. Então, é claro que ainda uma especulação, no campo da hipótese, no campo da possibilidade, mas para que 2 aeronaves, 2 helicópteros se choquem durante o dia com o campo visual aberto ou completamente ou parcialmente aberto, provavelmente o que pode ter havido é uma falha mecânica em uma das 2 aeronaves, ou eventualmente até nas 2, comandante? Não, muito difícil saber, mas, Rodrigo, acho bem pouco provável. Isso é muito provavelmente houve em determinado momento, vamos dizer assim, alguma coisa que restringiu a visibilidade, ou uma diferença de altitude, ou uma diferença de rumo, um momento em que um tripulante estava olhando, prestando atenção num outro tráfego, pode ser, outro tráfego é outra aeronave, e essa aeronave veio por baixo ou por cima descendo, a gente não sabe. Isso vai ter que ser investigado, mas é bem pouco provável que tenha havido uma falha. E só complementando, comandante, desculpa, Bia, é uma região de prédios, essa, eu não sei se o senhor conhece aqui a zona sudoeste. Caiu no meio dos prédios. Aqui ainda tem o aeroporto de Jacarepaguá.
Eu não sei se esses prédios podem acabar se transformando em algum momento, ou numa fração de segundo, numa barreira, um obstáculo visual para o piloto. Isso, de alguma forma, pode exigir um pouco mais de atenção ou pode, inclusive, atrapalhar o campo visual dele, né? Não, mas nesse caso, eu acho que os dois, eu não sei, de novo dizendo, né? Eu não sei quais foram as circunstâncias, nós vamos ter que aguardar aí as investigações por parte das autoridades, mas é bem pouco provável que os prédios tenham contribuído nesse lamentável acidente. Mas o que ocorre, como eu disse, o que pode ocorrer é o grande volume de tráfego e a necessidade de uma atenção e uma coordenação muito criteriosa por parte dos tripulantes, né? A gente tem que entender o que aconteceu, de novo dizendo, mas é bem pouco provável que edifícios tenham contribuído para essa lamentável ocorrência. Comandante, o que a gente pode falar sobre essas aeronaves, agora que a gente já sabe que uma é essa conhecida como Esquilo, que ela é utilizada inclusive para resgate, são aeronaves bastante seguras, muito usadas. Como é que a gente pode explicar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, que tipo de helicópteros são esses e o quão seguro eles podem ser? Presta atenção. O Jet Ranger são aeronaves amplamente utilizadas na aviação de helicópteros, são aeronaves consagradas, o Esquilo e o Bell 206 do Jet Ranger, com milhões de horas de voo acumuladas, extremamente seguras e confiáveis. O Esquilo é uma máquina usada atualmente para resgate, como você bem disse, por forças públicas de segurança, pelas forças militares também. Então, uma máquina muito segura, muito versátil e confiável. O Jet Ranger, uma máquina já um pouco mais antiga, mas também consagradíssimo na aviação de helicópteros, com muitas horas de voo acumulada, muitos tipos de operações onde foi utilizado e onde continua sendo utilizado. Então, são duas aeronaves muito seguras. Viga? Comandante, o que tem me chamado bastante a atenção é um número expressivo, né? Bastante significativo, infelizmente, de acidentes aéreos no território nacional. Com vítimas ou sem vítimas, a gente fica sempre torcendo para que menos acidentes aconteçam, e se acontecerem com poucas ou nenhuma vítima, de preferência, esse já se marca aí como o acidente aéreo mais trágico nesse ano de 2026. É só um aumento no movimento, no fluxo, na utilização desse serviço, ou as nossas regras aeronáuticas precisam ser mais exigentes, mais rigorosas? Recentemente, lembro até que a ANAC, a Agência de Aviação Civil, a Agência Nacional de Aviação Civil, chegou a suspender temporariamente a sua fiscalização por conta de um contingenciamento, por conta de uma redução de receita e de orçamento. O que está acontecendo? O que a gente pode, nessa equação aeronáutica, explicar por que tantos acidentes têm acontecido? A gente trouxe a informação agora há pouco, comandante. São 110 somente nesse ano de 2026. Primeiro, Viga, eu até agradeço a tua pergunta, porque o que tem que ocorrer por parte das autoridades e por parte do setor da indústria aeronáutica é o investimento em segurança de voo. A ABRAP, ela trabalha de forma perene essa questão da difusão de informações relevantes para a segurança de voo e de eventos focados na segurança de voo. Entenda o seguinte, toda vez que ou o governo, a área governamental, ou a indústria abaixam a guarda, se é que você me entende, ocorrem os acidentes. E a gente tem visto uma diminuição considerável dos investimentos. Muita gente fala gasto com segurança de voo, isso não é gasto, isso é um investimento em segurança de voo, em ações mitigatórias para evitar que acidentes ocorram. Então, tanto o governo quanto o setor da indústria aeronáutica, os fabricantes e tudo que envolve essa cadeia produtiva, tem que entender que quanto mais nós investimos em segurança de voo, mais nós mitigamos o risco e evitamos que ocorrências lamentáveis como esta ocorram. Então, é necessário o investimento em segurança de voo. Comandante, o Rodrigo Viga nos trouxe algumas imagens que foram ali flagradas por condomínios, por câmeras de segurança. Em uma delas, a gente está assistindo elas, inclusive, a gente consegue ver um desses helicópteros
caindo numa velocidade extremamente alta, parece até num movimento ali giratório, é muito rápido, são frações de segundos, inclusive, no vídeo essa queda, já no final mesmo, próximo ao chão. Quando a gente vê uma queda desse tipo, um movimento como se fosse um parafuso, a gente consegue tirar alguma informação desse momento da queda? A informação é simples. O helicóptero é uma máquina onde você tem vários componentes girando ao mesmo tempo. O motor girando numa velocidade, ou motores, os eixos girando numa outra velocidade, o rotor principal, o rotor de cauda, tudo gira. Isso em perfeita harmonia. Quando ocorre um impacto, seja ele com um objeto ou com outra aeronave, que foi esse caso, infelizmente, essa harmonia é quebrada e o conjunto entra em colapso. Então, assim, o que aconteceu foi, provavelmente, depois do impacto, alguma peça de uma das aeronaves ou das duas aeronaves se desbalanceou nesse caso, soltou, e aí ocorre, como eu disse, um desbalanceamento, uma falha catastrófica, e infelizmente as consequências são essas aí. Bia, por gentileza, eu queria fazer uma pergunta para o comandante, ainda a respeito desse e de outros acidentes. O senhor falava agora há pouco sobre a necessidade de se investir cada vez mais em segurança. Em que nível nós estamos e aonde deveríamos estar? São 2 helicópteros. Temos visto uma redução nos investimentos por parte do governo federal em segurança de voo, cortando verbas da ANAC, cortando verbas das forças de militares, a Força Aérea Brasileira, que precisa de investimentos para manter o seu efetivo e manter a sua engrenagem funcionando. E isso, com certeza, afeta a todos na aviação. Não só a aviação de asa rotativa, não só a aviação de helicópteros, como também a aviação de forma geral, a aviação também de asa fixa. O investimento ele tem que ocorrer em conjunto, tanto o governo federal quanto o setor da indústria investir em segurança de voo, e isso tem que ser de forma contínua. Não pode haver paralisação nisso, interrupção nesse sentido, né? Nós temos que observar que a Europa, por exemplo, investe bastante dinheiro em segurança de voo, bastante em prevenção de acidente, né? Tanto das instituições de governo quanto da indústria, e o Brasil tem que seguir o mesmo caminho. O investimento, de novo, o gasto, que eles falam, o gasto em segurança, não é um gasto, é um investimento para evitar que ocorrências lamentáveis como a que nós assistimos hoje se repitam. Comandante, em termos de legislação também é preciso uma atualização, até para que esses investimentos... Em termos de legislação, o que tem que ocorrer é uma adaptação contínua, observação do aumento de tráfego, do aumento de número de aeronaves, da mudança, a característica dessas aeronaves que estão entrando no mercado. Hoje em dia, eu quando comecei na aviação, lá na década de 90, existiam pouquíssimas aeronaves bimotores. 6 pessoas perderam a vida, 6 pessoas. São a maioria. Em São Paulo, por exemplo. Então, a gente precisa acompanhamento. 6 pessoas perderam a vida. As aeronaves, no aumento da frota, para que a gente possa adaptar a circulação aérea à realidade. Agora... 6 pessoas perderam a vida. Vamos ouvir, presta atenção. Urgente, Donald Trump e Marco Rubio acabam de anunciar um ataque contra o Brasil. E Brasília entrou em estado de pânico. O clima nos bastidores é de desespero, telefone tocando sem parar, gente do governo Lula com os olhos arregalados e a turma do Planalto tentando entender até onde vai essa ofensiva americana. E quando a palavra captura começou a circular lá, meus irmãos e irmãs, aí o chão tremeu de vez. Porque não estamos falando de uma fala qualquer, de uma nota diplomática fria ou mais uma bravata da internet.
Estamos falando de Trump mirando diretamente no Brasil, de Lula apertando o cerco, expondo alianças perigosas e deixando muita gente poderosa sem dormir. A pergunta que está incendiando Brasília agora é uma só. Esse ataque é o começo da queda política do Lula? E essa captura anunciada pode ser a movimentação que vai encurralar de vez o governo brasileiro diante do mundo inteiro? Fica comigo até o fim, porque o que parece ataque militar pode ser ainda pior para Lula, um ataque cirúrgico no coração político de Joinha, para mais pessoas ficarem sabendo dessa notícia. Agora o negócio ficou sério. Meus irmãos e irmãs, Donald Trump não está brincando de diplomacia de salão. O homem está mexendo as peças no tabuleiro internacional, como quem já cansou de assistir a América Latina virar quintal de ditadores, militantes vermelhos e governo que passa pano para regimes fracassados. E no meio dessa pressão toda, sobra quem? Sobra para o Brasil de Lula, que parece viver de discurso mentiroso para a plateia progressista, enquanto lá fora o jogo é pesado, frio e sem dó. Trump está apertando Cuba, já colocou pressão em cima do Maduro, já encarou o Irã, já mostrou que ele não tem cafezinho ideológico e nem tapinha nas costas de socialista. E agora a pergunta que fica no ar é simples. Será que chegou a vez do desgoverno Lula sentir o peso dessa nova ofensiva americana aqui no Brasil? Olha bem o que está acontecendo. Não é uma notícia solta aqui, outra ali e uma frase jogada ao vento, ou um discurso improvisado. Não. O que a gente está vendo é uma movimentação grande, calculada, com cheiro de recado direto para esse pessoal que achou que podia transformar a América Latina numa sala de reunião da esquerda internacional. O Marco Rubio anuncia sanções contra as estatais de energia de Cuba. Trump endurece contra regimes aliados do eixo comunista. O Maduro, preso, capturado, lá para os americanos está cada vez mais encurralado. O Irã, que sempre gostou de posar de valentão no cenário mundial, também está sentindo o bafo quente dos Estados Unidos no cangote. E aí vem a pergunta: você acha mesmo que o Brasil do Lula está fora dessa lista? Você acha mesmo que Washington está olhando para Brasília como se nada estivesse acontecendo aqui dentro? Meus amigos, acorda. O Brasil já não é mais visto lá fora apenas como um país em crise interna. O Brasil virou peça importante nesse jogo. O Lula não esconde de ninguém a sua simpatia por certas figuras internacionais que qualquer pessoa minimamente honesta sabe muito bem que não valem nada. O sujeito vive tentando posar de grande estadista, de líder global, de voz da paz, mas ele sempre aparece aliado com o regime da esquerda. Ele dá um jeito de passar pano, relativizar, chamar de complexo, de dizer que precisa entender o contexto contrário. Só que Trump não joga esse jogo de teatro. Trump não fica fazendo malabarismo verbal para agradar jornalista, professor universitário e militante de Twitter. O estilo do Trump é outro. Ele chega, aponta, pressiona, mexe onde dói, dinheiro, sanção, relação comercial, isolamento político, pressão diplomática e até exército. E quem pode desmanchar um tipo de estrutura como essa? Ninguém. Não vai ser discursinho ou conferência internacional que vai mudar o pensamento do Trump. Ele aperta a engrenagem até começar a ranger. E quando Cuba entra na mira, quando Maduro entrou na mira, quando o Irã já está na mira, o governo Lula começa a suar frio, porque sabe que a fotografia é feia, sabe que a turma do Lula sempre esteve perto demais desse eixo, desse pessoal. Eles sabem que o discurso progressista brasileiro adora falar de democracia, mas vive com uma dificuldade enorme de condenar a ditadura quando a ditadura fala a mesma língua ideológica deles. E é aí que mora o problema. A esquerda brasileira quer vender para o povo uma imagem de modernidade, justiça social e preocupação com os pobres. Mas quando você olha para os aliados internacionais dessa turma, o cenário parece uma reunião de condomínio, né? Um regime quebrado, ditadores acuados, uma economia destruída e todo mundo se tratando como companheiro de luta, né? E agora aparece Donald Trump com uma postura completamente diferente, porque ele não está preocupado se a imprensa brasileira vai gostar ou não, ele não está preocupado se a Globo vai fazer editorial emocionada, ele não está pedindo bênção para intelectual progressista, ele está fazendo o que a direita americana espera dele, enfrentando o bloco que, na visão conservadora americana, empurrou vários países para a miséria, para a censura, para a submissão ideológica.
E isso atinge o Lula diretamente, porque Lula construiu a sua imagem internacional em cima dessa conversa de mediador, de líder sul global, de amigo de todo mundo, de sujeito que conversa com Deus e com o diabo ao mesmo tempo. Só que uma hora essa pose cobra o preço. Porque quando você aproxima demais de regimes problemáticos, quando você evita criticar quem deveria ser criticado, quando você trata ditadores como parceiros estratégicos, chega um momento em que o mundo olha para você e fala, espera aí, de que lado esse governo está? E não adianta a turma progressista vir com drama dizendo que é ataque à soberania, que é imperialismo, que é perseguição. Esse papo já ficou velho. Toda vez que a esquerda é cobrada por suas amizades perigosas, ela grita soberania! Toda vez que alguém questiona os seus aliados, ela grita interferência externa! Toda vez que aparece uma pressão real, ela veste a fantasia de vítima, mas na hora de se meter em eleição dos outros, opinar sobre governo alheio, defender movimento ideológico dos outros, aí pode. Aí é solidariedade internacional. E com Trump, essa conversinha mole encontra uma parede. E não é parede de drywall, não. É um muro grosso de concreto, porque ele entende que política internacional não é roda de poesia, é interesse, é força, é pressão, é consequência. Se o governo brasileiro quer brincar de ser amigo de Cuba, da Venezuela, do Irã e de outros regimes que vivem em rota de colisão com os Estados Unidos, então que aguente o peso dessa escolha e das consequências. O mais curioso é ver a esquerda brasileira tentando fingir tranquilidade. Por fora fazem cara de superioridade, por dentro sabem que o jogo mudou. Sabem que Trump não é aquele tipo de político que manda nota diplomática educada e depois esquece o assunto. Trump cria um ambiente, aperta aliados, movimenta o Congresso, aciona sanções, influencia mercados e joga a luz em cima de governos obscuros que preferem agir na escuridão. E Lula, nesse cenário, fica numa posição desconfortável, porque ele não consegue se desvincular completamente desse campo ideológico. Ele pode tentar moderar o discurso, ele pode tentar fazer pose de pragmático, pode mandar ministro falar bonito, mas o histórico do Lula está aí, as falas estão aí, as alianças estão aí, as fotos estão aí, as declarações estão aí. Ninguém precisa inventar nada sobre o Lula, basta juntar as peças. E quando as peças se ajuntam, a imagem que parece não é boa para o governo brasileiro. Aparece um Brasil que deveria estar preocupado em resolver inflação, insegurança, dívida, desemprego, infração, estrutura, saúde pública, educação, mas vive gastando energia para posar no palco internacional ao lado de gente que não combina com a liberdade, com a prosperidade, nem com a democracia de verdade. Aí vem o Trump, né, e muda o clima. E quando muda o clima em Washington, muda o clima no mundo inteiro. Pode gostar ou não gostar, mas é assim que funciona nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda têm peso econômico, militar e diplomático. Quando o governo americano decide apertar, muita gente que antes falava grosso começa a afinar e falar bem fininho e baixinho. Muito revolucionário de microfone e vira burocrata assustado. E eu vou falar uma coisa muito séria aqui com toda clareza. A direita brasileira precisa prestar atenção nisso, porque esse movimento pode abrir uma janela enorme. Enquanto Lula tenta equilibrar os seus vínculos ideológicos com a necessidade de não comprar briga grande demais, a direita tem a chance de mostrar ao povo que o Brasil não precisa ficar amarrado nesse bloco atrasado, cheio de fracasso, censura, pobreza e discurso mofado. O Brasil não nasceu para ser puxadinho de projeto socialista latino-americano. O Brasil é grande demais para isso. O nosso povo trabalha, empreende, acorda cedo, pega ônibus lotado, paga imposto e ainda tem que ouvir político defendendo países quebrados como se fosse modelo de dignidade. Não dá. Chega uma hora em que o cidadão comum, ele olha para essa conversa e percebe que tem alguma coisa muito errada no meio. E é por isso que essa ofensiva de Trump incomoda tanto. Porque Trump expõe o que a esquerda tenta esconder. Expõe afinidades, expõe alianças, expõe prioridades, mostra o que o governo Lula não está apenas administrando o Brasil. Ele também está tentando reposicionar o Brasil dentro de um campo ideológico internacional. E esse campo, meus irmãos, é justamente o campo que Trump decidiu enfrentar e combater de frente. Então, quando alguém pergunta se Donald Trump vai capturar o Lula, eu não entendo isso somente como uma captura física, pode ser que aconteça. Mas eu entendo que
Ele vai cercar politicamente, vai tirar o espaço do Lula, apertar a narrativa dele, jogar luz nas contradições e deixar o governo brasileiro sem aquela zona confortável onde ele fala uma coisa para o povo e pratica outra lá fora. Porque é isso que pode acontecer. Lula pode ser empurrado para uma escolha. Ou ele se afasta desse eixo ideológico que sempre rondou a sua trajetória, ou assume de vez para o mundo inteiro que lado escolheu. E qualquer uma dessas opções tem custo. Se recuar, desagrada a sua base mais radical. Se avançar, compra briga com uma potência que não está mais no modo conversa fiada. Enquanto isso, a imprensa tradicional do Brasil tenta tratar tudo como se fosse apenas diplomacia normal. Não é. Isso é disputa de projeto. De um lado, uma visão conservadora que quer frear o avanço dos regimes autoritários e os seus aliados. Do outro lado, uma esquerda que ainda acredita que pode pintar de resistência tudo aquilo que cheira a atraso político. Só que o povo está vendo. O brasileiro pode ser paciente, mas não é besta e burro. Ele olha para Cuba e vê pobreza e miséria. Olha para Venezuela e vê fuga em massa de refugiados. Olha esses regimes protegidos pela esquerda e vê censura, fila, medo, miséria e propaganda estatal. Aí olha para o discurso progressista brasileiro e percebe que essa turma nunca rompe de verdade com esse modelo. No máximo muda o vocabulário para parecer mais aceitável. O Trump, com todos os seus defeitos, entendeu uma coisa que muitos políticos frouxos não entenderam. Certas estruturas não caem com carinho, caem com pressão, caem quando o dinheiro seca, caem quando os aliados ficam com medo, caem quando o custo de continuar apoiando essas aventuras fica muito alto. E se essa pressão chegar com força aqui no Brasil em torno do governo Lula, pode ter certeza, vai ter gente em Brasília perdendo o sono e morrendo de medo, porque uma coisa é fazer discurso para militância em evento fechado, outra coisa é ser colocado no centro de uma disputa internacional com sanção, investigação, exposição e pressão diplomática. Aí o sorriso some, a pose muda, o tom abaixa. No fim, o que estamos vendo não é apenas Trump batendo em Cuba, Venezuela ou Irã. É uma reorganização de forças. É um aviso para todos os governos que passaram anos achando que podiam brincar de aliança ideológica sem pagar a conta. Lula pode até tentar vender isso como uma perseguição ou como um ataque ao Brasil, mas muita gente enxerga de outro jeito. Não é ataque ao povo brasileiro, é pressão contra um governo que Vamos ouvir o piloto agora falando. Aeronaves e se suspôs, né? Aqui é um momento agora de reflexão e de silêncio pelas vítimas desse acidente inicialmente, né? Eles perderam vidas e isso é lamentável. Eu dou a sorte que você não para voar agora, para sair de Nova York para Seul, decolando daqui a pouquinho, mas estou à disposição para poder ajudar e esclarecer. Muito obrigado, Rafael. É importante ouvir a sua voz, né, de alguém que entende sobre aviação, porque eu queria começar perguntando sobre os modelos dessas aeronaves e se isso seria relevante para a gente levantar as possíveis causas desse acidente. Trata-se de um Eurocopter AS-350B2 de 2012 e um Bell 206B de 1999. São aeronaves, me corrija se eu estiver equivocado, de gerações diferentes, tem tamanhos diferentes. Isso é relevante na hora da gente apurar as possíveis causas? Já vamos voltar um pouquinho atrás, vou fazer um link com a matéria que eu vi agora da menina que lamentavelmente perdeu a vida por falta de corda, né? A aviação é uma atividade de risco mitigado. Ou seja, cada vez que ele sai do chão, ele está fazendo uma coisa que não é natural. Né? Eu brinco, né? Se a gente fosse feito para voar, a gente teria pena, não teria pelo nos braços. Então, você mitiga esse risco de alguma forma. Toda vez que acontece um acidente, depende do modelo, do tipo de avião, do local, alguma coisa nesse sistema de proteção, de mitigação de risco falhou. E a gente enxerga o quê? A outra ponta acontecendo, que é o acidente. Ambos os helicópteros são modelos muito bons, não são helicópteros básicos de entrada, são helicópteros equipados. A gente não mede avião helicóptero pelo tempo que ele foi feito, mas da maneira que ele foi arrumado. Vamos pensar numa coisa, você comprou um carro vintage, uma Mercedes vintage, e você com o tempo foi colocando upgrades dessa Mercedes, mantendo a Mercedes em ordem, rodando. Ela vai estar funcionando com a Mercedes praticamente zero, é lógico, dentro das condições dela. E tem essa vantagem. Em aviação, a gente consegue comprar packs e colocar nisso nos helicópteros, nos aviões e mantê-los 100% atualizados. Como são duas máquinas muito caras, não são helicópteros baratos, assim, não tem coisa barata, né? Não são helicópteros de entrada, são máquinas muito boas. Com certeza, os modelos não contribuíram, e eu estou falando agora numa análise prévia para um acidente dessa gravidade. Rafael, não, claro, tudo que a gente está aqui. Vou colocar o vídeo aqui explicando das duas aeronaves aí que caíram, hein? Vamos lá.
trazendo as notícias que repercutem neste domingo, 14 de junho de 2026. Começando com algumas perguntas, você que assistiu o Jogo do Brasil, como é que foi aí, hein? O que as notícias tristes, conforme comentado na capa aqui desta edição, neste domingo. E vão além daquilo que a gente já viu ontem, no sábado. Então vamos tentar informar de forma sucinta, direta, objetiva, e também temos algumas notícias não tristes, outras polêmicas, começando com essa, porque você vai ver a partir de agora a informação bombando no Brasil e no exterior também. Essa do helicóptero que caiu no Rio de Janeiro. Choque de helicópteros. Uma notícia, né, depois daquela de ontem, de Limeira, que vimos aí o fato de simplesmente jogarem uma brasileira numa aventura sem segurança alguma. Então é coisa de outro mundo. Obrigado, Paulo, assistindo da República da Irlanda com a gente. Pessoal na Europa, obrigado pela participação. Países Baixos, pessoal que está com a gente na Ásia também. Essa notícia é hoje destacada na imprensa do Brasil e do mundo. 6 pessoas morreram após a colisão de 2 helicópteros na manhã deste domingo, dia 14, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Todas as vítimas estavam nas aeronaves. A imagem, eu não vou colocar ela toda aqui, mas é um fogaréu ali, caiu em cima de uma garagem de veículos da BYD, veículos 0 quilômetro. Que nesta altura não tem importância alguma, evidentemente, coisa material perante as vidas perdidas ali, mas também chama atenção porque é uma garagem repleta de veículos 0 quilômetro. Os helicópteros caíram em um pátio com veículos da BYD na Avenida das Américas. Diversos carros novos foram atingidos. Como disse, perante as vidas, nenhuma importância. Os bombeiros foram acionados às 9 horas da manhã e enviaram 4 unidades para a ocorrência. Por volta, agora há pouco, 10h50, o trabalho dos bombeiros já havia sido praticamente finalizado. Informações iniciais indicam que 5 estavam em um dos helicópteros e a outra pilotava a segunda aeronave envolvida no incidente. Os dados podem ser alterados à medida que a informação, o levantamento vai sendo atualizado. A imagem é impressionante, está sendo compartilhada nas redes sociais, né, os veículos ali, helicóptero cai, garagem, BYD. Inicialmente pensavam que era um só, mas são 2. Em vídeos compartilhados nas redes sociais é possível ver uma fumaça. Moradores afirmaram que se assustaram com o forte barulhos das explosões. A reportagem na imprensa, como essa do Estadão e outros, em atualização. Folha de São Paulo já tem como principal manchete neste momento essa notícia. A queda de 2 helicópteros, 6 pessoas, no Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste do Rio de Janeiro. Então tá aí, pessoal. Agora, ó, vou pedir você para clicar aqui, ó. Cássio Nunes Marques, ele vai anular, tá aqui, Cássio Nunes Marques vai anular a condenação de Jair Bolsonaro, ó. Tá vendo aqui, ó? Você vai clicar nessa capinha que vai aparecer aqui. Cássio Nunes Marques anula a condenação de Bolsonaro. Ele tá indo para os Estados Unidos conversar com Donald Trump. Todo mundo sabe, Cássio Nunes Marques, ele é o novo presidente do TSE. Você vai clicar nessa capinha aqui, vai ser direcionado para lá. É o meu 4º canal aqui, Barba News TV. Vai chegando lá e falando se deu certo, beleza? É importante todo mundo ir para lá e acompanhar esse vídeo lá agora, essa live. Bora todo mundo lá. Clica aqui, vai chegar.